Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, aqui no meu programa Papo na Cidade, eu, Garcia, vou conversar com meu amigo Fernando Saldanha. Eu estou aqui em São Paulo e o Fernando Saldanha está em outra cidade. Que cidade você está, Fernando? Eu estou em Ribeirão Preto, Ah, Califórnia legal. brasileira. Ah, é isso aí. Bom, bem-vindo aí, Fernando, aqui no programa, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho aí e vamos conhecer um pouco sobre você, um pouco sobre o que você faz, o que que é o Oxthread, que você já até colocou aí na tela. Então, Fernando, conta aí um pouco aí, quem é o Fernando, por favor, aí para nós. Bom, eu sou uma pessoa, eu sou um administrador de empresas, formado pela GV em São Paulo. Eu morei em São Paulo até 4 anos atrás, aí mudamos aqui com a família faz 4 anos para Ribeirão Preto. Eu sou apaixonado por aprender, apaixonado por descobrir que eu sou apaixonado por empreender também. Então, desde 2017 eu estou empreendendo. E eu descobri uma veia, uma coisa assim muito legal, que é um propósito muito bonito de realmente sustentabilidade. Eu, em 2017, comecei com painel solar, depois eu migrei para um aparelho que fazia economia de ar-condicionado, e agora eu estou num nicho que realmente é um nicho que vai fazer muita diferença, não só para mim, não só para você que está me ouvindo, mas para o planeta, que é a água. Né? Hoje a qualidade da água é muito ruim. Recentemente eu recebi até um artigo que 45% da água nos Estados Unidos está comprometida. Água potável, hein? Então, se a gente pensar, a água potável, a água dos rios, a água que você usa no dia a dia, né, está muito mal trabalhada. Então, hoje, a Oxtreat, que é tratamento através do oxigênio, nós estamos trazendo soluções super inovadoras, disruptivas e que não têm concorrência. Isso é muito interessante. São produtos que eu coloco na água e eu transformo o esgoto em água tratada. Para dar uma resumida, sem entrar na parte técnica, né? Se você quiser, eu falo um pouco mais de detalhe, Francisco. E esse Oxstreet, isso daí é uma criação nacional ou isso daí é de outro país, você pegou representação? Qual a história desse produto? A história é muito interessante, né? É um produto nacional, ele é desenvolvido aqui no Brasil, a fábrica, inclusive, é em Ribeirão Pires, pertinho de você aí. Foi desenvolvida por uma pessoa brasileira e nem é químico. Ele teve uma ideia e ele começou a colocar no papel. Claro, é obrigado a chamar um químico para desenvolver. Ele é especialista em refrigeração, Francisco, muito interessante isso. E a ideia inicial dele era colocar esse produto nos tubos, né, de ventilação, de refrigeração das grandes empresas, porque toda hora que ele ia fazer um trabalho lá, ele percebia que tinha muita incrustação. Fica, né, os minerais, os metais ficam presos ali, e eles tinham problema com a água e constantemente tinham que trocar os tubos. E desenvolveu esse produto para isso. E aí começou a crescer. Depois ele percebeu que esse produto, por exemplo, deixava um resíduo de cloro. Ele falou: peraí, será que eu não posso usar isso em piscina também? Começamos a usar em piscina. E percebemos que ele tem uma efetividade muito maior que o cloro, muito maior que o ozônio, qualquer solução que exista. Então, durante o ano passado, a gente ficou desenvolvendo essa solução. Claro que no começo não foi tão fácil, né? E depois, hoje a minha piscina, eu tenho uma piscina aqui, por exemplo, de 20 mil litros, eu nunca mais usei cloro. Com esse produto, por exemplo, você não tem aquele cheiro de cloro, você não tem cabelo, não vai ficar duro, as mulheres têm cabelo comprido, cabelo não vai perder a cor. Eu abro o olho embaixo d'água tranquilamente, não tenho rinite, não tenho sinusite. Então, e é um produto que eu posso, inclusive, beber. Vou até mostrar para vocês aqui. É um produto que não faz mal, eu posso beber, eu posso passar no corpo, e quando eu jogo na mão, como é um produto organomineral e não deixa resíduo, a minha mão fica mais lisa. Eu deixo a mão bem lisinha, por quê? Porque eu estou pondo oxigênio na minha mão. Então, tudo que a gente faz, Francisco, é colocar oxigênio. Oxigênio é fonte de vida. Então, tudo que eu ponho oxigênio, eu melhoro. Inclusive, né, problemas de pele e tudo mais. Isso não está provado, a gente não pode nem falar muito ainda, mas isso está sendo trabalhado. Mas hoje a gente usa para piscina, hoje a gente usa para tratamento de esgoto. Eu, por exemplo, consigo eliminar qualquer tipo de odor, cheiro de cigarro, cheiro de qualquer coisa de produto que está em putrefação. Por quê? Porque eu mato as bactérias. Ele é um biocida. Todo mundo sabe, se você fizer uma pesquisa no Google, o melhor biocida que existe se chama dióxido de cloro. O nosso produto é polióxido de cloro com silício. Então a gente conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido antes, que era equalizar, balancear o tratamento do gás cloro.
Gás cloro era um produto complicado, difícil, e com a introdução do silício, a gente conseguiu estabilizar. Então não tem mais problema. Então não é tóxico, não faz mal, muito pelo contrário. Então é uma revolução, Francisco. Então, e esse produto aí, como que ele é comercializado? Isso daí é só no atacado, só para empresas, tá? No varejo? Como é que é isso daí? A ideia é para a empresa, é B2B, tá? Então a gente vende, hoje são kits. Então eu tenho, por exemplo, são 3 embalagens, como é um produto mais técnico, não dá para a gente colocar em prateleira, porque as pessoas vão utilizar errado, e se esse produto for utilizado errado, ele pode ter causado algum problema. Por exemplo, você não pode tomar esse produto como eu tomo aqui, se ele estiver concentrado. Eu tenho que diluir ele, que aí não faz mal. Então a gente não vai entrar no varejo, a ideia realmente é para as empresas. E que empresas que podem usar nosso produto? Qualquer empresa que tenha efluente de água e que tenha problema. Por exemplo, temos várias indústrias aí que estão com problema que sai efluente muito escuro. Eu vou dar o exemplo da Nestlé, por exemplo. Como eles trabalham com café, com Nescau, chocolate, o efluente sai muito escuro. E quando joga no rio, você inevitavelmente vai transformar o rio, vai ficar mais escuro. Com o nosso produto, eu consigo clarear. Em 1 hora, a gente consegue clarear isso. Então, é uma solução muito interessante. Outra coisa, tem índices chamados índices de poluição, que é o DBO e DQO, que toda grande multinacional, toda grande empresa, na verdade, tem esse problema. Elas são medidas, né, pela CETESB e tudo mais, laticínios acontece isso. Ele é medido pelo nível de DBO e DQO. Quanto maior o DBO e DQO, mais poluída está a água, ou pior está a água. O que a gente faz? Quando eu jogo oxigênio nessa água, eu diminuo o DBO e DQO. Simplesmente isso. Basta eu jogar oxigênio que eu diminuo a poluição. Então, com isso, eu consigo resolver. Mas, basicamente, Francisco, a venda é direta através da gente e através dos distribuidores que eu tenho no Brasil, B2B. E aí a gente ensina a pessoa a fazer, porque você tem que juntar 3 embalagens e fazer, diluir em 10 litros de água e depois jogar. É bem simples, mas a gente tem que estar junto, porque a gente já viu muita besteira acontecendo. Tá, você disse aí que, por exemplo, para uma piscina, você já não usa mais o cloro e alguns outros produtos tradicionais aí, usa esse produto seu aí. Mas explica uma coisa, quando tem resíduos aí na água, porque a água poluída é isso, na verdade, né? Água misturada com um monte de coisa. Aí você misturando esse produto, aí, o que acontece com esses resíduos, essas coisas que estão misturadas na água? Eles decantam, flutuam? Como é que funciona? É uma excelente pergunta, todo mundo fica preocupado com isso. Na verdade, é até interessante dar um parênteses aqui. Sempre que eu vou falar de piscina, eu falo para as pessoas, gente, piscina bonita não é piscina de qualidade, não é piscina que está quimicamente perfeita, nem sempre. Muitas vezes a gente olha a piscina maravilhosa e quimicamente ela está ruim. Por quê? Esses detritos que você acabou de falar. Muitas vezes eles ficam ali, né, em solução na água, ninguém vê, e aí quando você entra e toma aquela água, você passa mal. O que o nosso produto faz? Ele oxida. Quando eu oxido alguma coisa orgânica, essa coisa orgânica, que pode ser numa caixa de gordura, como pode ser numa piscina, o que ele faz? Ele desmonta. Vocês imaginem uma molécula que está montada ali, eu entro com oxigênio, eu desestabilizo essa carga orgânica. O que ele faz? Ela desmonta. Quando ela desmonta, ela decanta. E é tão interessante, Francisco, que em caso de piscina, muita gente usava outros produtos para decantar, como sulfato de alumínio e tudo mais, e você via realmente a poeira lá embaixo. Com o nosso produto, ele dissolve tanto, e mesmo decantando, às vezes é difícil até você ver no fundo da piscina que tem alguma coisa. Então, qual que é a vantagem disso? É que você não precisa drenar, jogar água fora. Você pode filtrar normalmente, né, que ele vai sair esse produto. Então, você economiza até na água na piscina. Tá, vamos falar agora de aplicações mais pesadas, industriais aí. Que esse é um grande problema aí, vamos falar aqui da região aqui de São Paulo. Você pensar aí numa coisa mais famosa que existe aqui em termos de poluição, que é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, tá? Porque Exatamente. quem conhece aí o mundo, né? Eu não sou uma pessoa tão viajada, mas conheço aí de ver em programas, documentários e tal. Nós sabemos aí que as grandes cidades do mundo, a maioria delas tem um rio cortando a cidade. Só que os rios ou são navegáveis, ou são rio que tem peixe, ou rio que dá para fazer lazer, enfim. O nosso aqui é uma tristeza, esses dois rios aqui que nós temos cortando a cidade.
E, e curiosamente, esse ano aqui é um ano que eu estava até pensando aí algumas coisas, é um ano marcante, 2023, porque no ano de 1993 aconteceu muita coisa na minha vida, e aconteceu também muita coisa no mundo, que eu me lembro aí de revolucionário. Até pensando aí no ambiente de entretenimento, foi quando surgiu aí o Jurassic Park, que foi uma revolução aí no cinema, né? Mas uma das coisas que eu me recordo muito bem que aconteceu em 93, ou seja, 30 anos atrás, foi o governo do estado dizer que em 10 anos limparia o Rio Tietê. E nós estamos 30 anos depois e está exatamente a mesma coisa. E o porquê que o Rio Tietê está desse jeito aí? Porque recebe esgoto da cidade inteira, direta ou indiretamente. O governo, evidentemente, aí de São Paulo, principalmente, fez aí uma série de esforços, até aqui perto de onde eu estou, que é Santo André, exatamente, né, a minha cidade. São Caetano tem uma área de tratamento de esgoto enorme que foi feita pela Sabesp. Então, isso daí eu não sei se só recebe da região do ABC ou parte de São Paulo, mas eu imagino até que existam outras áreas dessas na cidade de São Paulo e no entorno, que já deram uma aliviada boa aí no que é jogado no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Mas ainda nós passando lá na marginal, lá nas duas marginais, nós vemos aqueles tubos enormes Mesmo. lá, jogando lá diariamente lá água totalmente podre, né? Então, por que que eu estou fazendo essa explanação aqui? Porque o que você está falando aí para nós é que você tem uma solução para isso, para que essa Sim. água que está sendo jogada lá nos rios, as empresas façam um tratamento prévio antes e ela saia, se não já pura, com uma pureza aí, vamos dizer assim, suportável até para a existência de vida. Não estou falando para nós bebermos lá no cano que sai lá no rio lá, mas para bichos aí, micro-organismos aí do bem, insetos, animais aí, estaria com uma condição de vida melhor. É isso que você está dizendo? Exatamente, Francisco. É um projeto ambicioso que nós temos. Nós, logo no começo da empresa, um ano e pouco atrás, nós fizemos vários testes no Rio Pinheiros. Nós temos, inclusive, no nosso canal do YouTube, temos esse vídeo, que a gente conseguiu comprovar para a Sabesp que a gente conseguia levar. Qual que é o grande problema? Quando a água vai ficando poluída, é isso que eu te falei do índice, eu vou fazendo o quê? Vou matando o oxigênio. Se eu tenho zero oxigênio, não tem vida, o peixe não consegue sobreviver. Não tem jeito. Então, é isso que acontece com o rio. Primeiro você mata a água zerando o oxigênio, depois você piora essa água jogando até detritos sólidos. É isso que acontece. Então, é um projeto muito mais complexo do que a gente imagina. Nós provamos, a Sabesp já conhece a nossa empresa, nós provamos para a Sabesp que a gente consegue resolver, só que o buraco é muito mais embaixo. Existem diversas empresas hoje no Brasil e no mundo que fazem limpezas, ou que dizem que fazem limpeza, né, e que normalmente não fazem. Os processos estão muito atrasados. Os processos, o pessoal ainda trabalha muito com bactéria. Você joga a bactéria lá e ela vai comer. Só que chega uma hora que você não consegue controlar mais. E o nosso produto, por outro lado, é muito jovem, é muito recente. Então, a gente está fazendo um trabalho com a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, né? Parque do Carmo, a gente fez um teste e o secretário ficou impressionado. Só que aí trocaram com o secretário, e aí a licitação que ia acontecer não vai acontecer. Então, é tudo muito complicado, né? A parte de governo. Mas sim, estamos fazendo um trabalho, em breve teremos novidades aí, e a gente consegue resolver. Por quê? Porque a gente já tem inclusive uma cidade chamada Corumbataí, nosso canal também tem um vídeo mostrando isso. É uma cidade de 10 mil habitantes, então é uma lagoa de decantação pequena, que tinha tratamento de esgoto e eles só colocavam aeração por fora, ou seja, jogavam oxigênio por fora para dar uma aliviada. Ninguém conseguia chegar perto, Francisco. 1 quilômetro de distância, o cheiro é insuportável e não tinha vida. Nós fizemos um teste lá, por quê? Porque a prefeitura estava sob TAC, né, um termo de ajuste de conduta, onde o prefeito é obrigado a achar uma solução. Então, nós nos prontificamos a fazer lá, sem custo para ele. Se funcionasse, ele pagava; se não funcionasse, não pagava. Fomos lá, em 3 meses a gente resolveu. Hoje a lagoa está linda, maravilhosa, tem peixe, tem pato, e o cheiro foi embora. Então, o que falta, na verdade, Francisco, é a chance das empresas nos darem uma chance para a gente mostrar que funciona. E essa é a parte complicada, porque muitas empresas olham e falam, ah, não,
Já ouviu aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, na prefeitura, é uma startupzinha, não vamos dar atenção para eles. Claro, porque tem interesses maiores, né? Então, quando Interesses você fala que é financeiros. uma startup, quanto tempo tem a empresa? 1 ano e meio. E a Na solução, verdade, quanto tempo que levou para ser desenvolvida? eu sou distribuidor, né? A minha empresa tem 1 ano, a fábrica com esse produto tem 2 anos. Então, é bem recente. E quanto tempo levou para ser produzido desenvolvido esse produto? Ele está uns 2 anos e meio, 3 anos, porque, de novo, a ideia inicial não era para isso. E aí começou a melhorar. Tanto que hoje nós temos 3 produtos. Eu tenho um produto para tratamento de água, que eu uso também para piscina. Tem um produto que é especificamente para tirar o cheiro, então ele é mais prático de usar. Você colocar num quarto de hotel, num carro que está com cheiro de cigarro, esse tipo de coisa. E temos um terceiro produto que a gente desenvolveu recentemente, que é específico para caixa de gordura. Caixa de gordura é outro problema seríssimo que as empresas têm, porque vai acumulando a gordura ali, né? Fica aquele negócio sólido. Então você tem mau cheiro, fica uma camada sólida e tem muita barata. Com o nosso produto, de 1 a 3 dias, eu elimino tudo isso. Quando E você aí o fala cara, caixa de gordura, eu posso entender aí, quem estiver ouvindo aqui também, isso daí também serve para cozinhas industriais, para fazer limpeza? sim, com certeza. O que não serve Chaminés, coifas, esse tipo de coisa? para coifa, sim, para, por exemplo, entupimento. Você está numa cozinha industrial, está entupido porque a gordura ficou ali no cano e não quer sair. E você não tem como cutucar ali. Você joga o nosso produto, ele vai, se for coisa orgânica, né? Não adianta a gente pensar, de repente, num hotel, como já aconteceu, que tinha ali garrafa PET, tinha fralda, aí não tem como, é sólido, né? Mas se for orgânico, sim, a gente consegue dissolver, aí vai levar de 1 a 5 dias. Você vai colocar o produto, ele faz o trabalho. Uma coisa que a gente percebeu é que não funciona com caixa de passagem. Então, por exemplo, residência, que a gordura não fica, ela fica só um pouquinho, não funciona. Tem que ter a caixa de gordura onde o produto fica lá trabalhando à noite. Com 10 minutos, a gente consegue tirar o cheiro. De 1 a 3 dias, a gente tira essa camada de gordura, ela vira água. E as baratas, a gente mata todas as baratas que estão aí na caixa de gordura. Isso é muito legal para restaurantes, tal, para hotéis, nunca mais tiveram barata. Tá. Bom, como você falou aí, esse produto ele é relativamente novo e a pesquisa aí também, o desenvolvimento também, pelo tempo que você falou, eu achei curto, tá? Então, eu estou falando a minha visão aqui, Garcia, aí não quer dizer que seja verdade em nada, tá? Talvez seja isso também que gere um pouco aí, vamos dizer assim, ainda de não acreditação no negócio, porque toda vez que nós falamos de algum produto químico aí, pelo menos as grandes empresas multinacionais, etc., são investimentos pesados, tem institutos de pesquisa envolvidos, tem pessoas aí de gabarito aí, vamos dizer aí, de longa data, para poder desenvolver o produto e gabaritá-lo, vamos falar assim, né? Porque a partir daí está o nome desses que já têm aí uma carreira aí acadêmica, uma carreira científica no produto, né? Você não acha que é isso que está faltando aí um pouco aí na Oak Street? Com certeza, Francisco. O que falta é a gente ter alguns cases assim grandes para mostrar que realmente funciona. Em todos os testes que a gente fez, eu estou citando aqui a Nestlé porque isso já está, inclusive, aprovado, né? Eles tinham um problema lá tanto no DBO como no DQO, mas isso era um problema menor para eles. Mas o grande problema para eles era realmente a coloração. E quando eles viram, eu tenho até a foto disso, em 1 hora o produto virar de preto para amarelo claro, o depoimento foi assim: "Ó, em 25 anos eu nunca vi isso." Então, realmente, é aquela coisa. Tem a desconfiança por ser uma empresa pequena. Então, tem várias confianças. A empresa é pequena, o produto é novo. Será que essa empresa vai conseguir comportar se eu comprar um volume deles? Tem vários problemas, assim. E a gente está, aos poucos, galgando. Então, por exemplo, no começo, no ano passado, a gente vendia produtos em embalagens de 2 litros. Depois mudamos para 10 litros. Aí percebemos que a melhor coisa era fazer kit. Então, o kit é muito mais concentrado, ficou muito mais barato, a logística ficou melhor. Então, hoje está mais fácil a gente fazer isso. E eu estou com um grupo muito forte, um grupo político que está atuando para a gente poder entrar em algumas empresas. Se eu pegar 2, 3 empresas, eu já estou num grupo de hotéis muito grande, né? Já estamos fazendo um trabalho lá, já estamos lá vendendo.
Se a gente pega mais 2 ou 3 grupos, ele vai ficar conhecido. E aí as pessoas vão ter mais confiança. Todo produto novo é assim, eu já passei por isso antes. Mesmo em multinacional, trabalhei na Johnson Johnson, e para lançar um produto era bem complicado. Então, a gente que é uma startup pequenininha, a gente apanha. Mas a gente não tem dúvida, Francisco, que é uma questão de tempo. É pegar Tá, 2, 3 empresas. tá. E hoje, quando você pegou e citou aí um ponto aí, a capacidade de produção, qual é a capacidade de produção hoje? Qual o tamanho dessa empresa? Olha, hoje a gente consegue produzir 200 mil kits por dia. Então, assim, capacidade de produção não é um problema, tanto que a fábrica já fechou com a SEDAI no Rio de Janeiro, vai fornecer para o Rio de Janeiro, para Lagoa das Traças lá. Então, isso não é um problema, porque o kit que acontece, com essa mudança para o kit, eu uso menos volume e um kit eu consigo fazer diluir em 10 litros, 12 litros. Então, se eu faço 200 mil kits, eu consigo ter 2 milhões de litros por dia de produto. Então, é Tá, assim, então vamos pegar e fazer isso, uma pergunta aí também, para ir até te ajudar aí nas suas vendas aí. Você falou que um kit aí dá 10 litros, por exemplo. E 10 isso. litros dá para limpar o quê? Que Então, vamos lá. proporção de quantidade? Entendi. Vamos lá. No caso de piscina, eu uso, vou citar o meu caso aqui de novo, que é mais fácil, ainda mais agora no inverno, que a gente usa pouco a piscina. Eu uso um kit por semana, que dura às vezes até 10 dias, depende muito, né? Porque depende do tempo, da chuva, da poluição, mas assim, já cheguei a ficar quase 30 dias com um kit só. Então, um kit ele serve de 60 a 100 metros cúbicos de piscina, kit de piscina, e na caixa de gordura. Na caixa de gordura a gente consegue transformar um kit em até 30, 40 litros. E aí ele dá para uma caixa, um kit eu uso para uma caixa de 60 mil litros, né? É que normalmente caixa de gordura as pessoas nem sabem o volume. Então a gente põe um kit, vê o resultado, você tem que colocar o segundo dia, o terceiro dia. Mas é assim, é muito mais econômico do que você chamar um caminhão limpa-fossa, por exemplo. Tá, e como você disse, isso daí é um produto que não dá para ser no varejo, é que as pessoas não vão saber usar. É. Para poder usar esse produto aí, existe uma capacitação, uma certificação, vamos dizer assim, um programa aí feito por vocês? Como é que funciona? Existe um treinamento de 10 minutos, tem um vídeo que eu mostro, porque na verdade a única coisa que a pessoa tem que se preocupar é usar a máscara na hora que for fazer a parte final, né? Porque, como eu te falei, são 3 embalagens, eu vou juntar A e B num frasco e o C eu jogo no balde com 10 litros. Quando o A e B eu junto com o C, ele solta um gás, que é o gás cloro. Esse gás cloro não é tóxico, mas ele incomoda, ele é bem forte. Então, nesse momento, a gente pede para o cliente usar, para a pessoa usar uma máscara, não fazer isso em ambiente fechado, né? A gente já fez, a gente já teve problema, porque realmente incomoda bastante, o cheiro é bem forte. Então, faz no ambiente aberto, deixa o vento, é 1 ou 2 minutos e depois joga o produto na piscina. Então, não tem muito nessa parte de fazer o produto, não tem isso. Agora, o que é importante é saber onde usar. A gente foi aprendendo, né? Tem piscina que não vale a pena usar. Tem, por exemplo, piscina fechada e aquecida. A gente não está usando mais, porque ali a geração de bactéria é muito grande e aí não compensa o nosso produto. Caixa de passagem, que a gente achava que funcionava, também não funciona, porque fica pouco tempo, o produto lá e vai embora para o esgoto, então não faz efeito. Então, tem algumas coisas que a gente sempre tem que entender do cliente, qual que é a necessidade dele. Por exemplo, se o Francisco vem para mim e fala, ó, meu condomínio está precisando mexer na caixa de gordura. Tá bom, mas ele chama o caminhão limpa-fossa de quanto em quanto tempo? Ah, uma vez a cada 6 meses. Não compensa para gente, né? O importante é aquele que todo mês tem o caminhão limpa-fossa, todo mês tem problema. Eu estou com um hotel, por exemplo, em Pernambuco, ele está desesperado, ele gasta quase 20 mil reais por mês de caminhão limpa-fossa. Vai gastar 12 mil com a gente. Então, a gente tem que analisar muito bem quem é nosso público-alvo. Hotel é um grande foco e supermercados também hoje, tá? E o Além hotel, das o que que indústrias. usa? Qual a aplicação no hotel do produto? No hotel, a principal aplicação é para caixa de gordura. Agora, depende do hotel. Você pega um hotel Ibis, por exemplo, que normalmente nem tem restaurante, não vai ter uma caixa de gordura, um problema. Hotel muito pequeno, 100, 200 quartos, também não vai funcionar. Então, são hotéis maiores que tenham efetivamente comida, cozinha e tal. Temos um hotel no Rio de Janeiro que acontece, eles chegaram a perder até um chefe de cozinha, porque a caixa de gordura fedia tanto, e ela era ligada, claro, na cozinha, porque vem da cozinha, né?
que o cheiro chegava na cozinha. O chefe falou, cara, não consigo trabalhar com esse cheiro. E perderam o chefe por causa disso. Hoje não tem mais problema. Então, então, de novo, a gente tem que analisar a dor do cliente e ver se funciona. Não adianta a gente sair atirando para todo quanto é lado. A gente já percebeu que alguns, por exemplo, padaria. Padaria, depende do tamanho da padaria, é muito bom. Eu tenho uma padaria em Rio Preto, por exemplo, ele comprou comigo 14 kits, está há 3 meses usando. Ele usa um kit a cada 2, 3 semanas. Nunca mais transbordou, nunca mais teve barata. Entendeu? Então depende muito do cliente, mas a gente consegue analisar. E a outra coisa muito importante, Francisco, um novo uso que a gente descobriu é para porcos. Você imagina que a criação de porcos é aquela coisa meio largada, né? Você põe um galpão, deixa o porquinho nascendo, e eles tinham muito problema com os produtos que eles usavam ali, que geravam bactérias. Então, o índice de mortalidade era cerca de 30, 40% dos filhotes, tá? Quando a gente colocou o produto lá, a gente borrifou o produto ali, matando as bactérias, zerou a mortalidade. Eu não vou falar zerou, porque tem uma mortalidade que é até chata, que é a própria mãe porca, ela deita em cima do filhotinho e ela mata, né? Mas assim, a morte que acontecia antes por bactéria não existe mais. Então, para animais isso é interessante, para frango. Então, a gente está abrindo novos mercados aí. Então, quando você fala para animais aí, porco e frango, onde que especificamente é usado o produto? Na limpeza da área onde ele fica? Sim, você pode limpar, fazer a limpeza, você pode inclusive pôr um pouquinho na água que ele toma, mas o principal nesse caso que a gente testou lá em Santa Catarina, que está funcionando super bem, é você borrifar no ar. Então você borrifa no ar, o ar que eles respiram, porque você está matando a bactéria. Quando eu mato a bactéria, eu não tenho mais a infecção, eles tinham infecção respiratória muito grande. Acabou isso. Bacana. No frango, eu ia falar o polho. O frango é a mesma coisa. O frango ele é alimentado através de um tubinho. E esse tubinho, às vezes, tem muita gordura. E aí não chega a alimentação, o frango morre. Então, o que acontece? Jogando o nosso produto, eu consigo desobstruir, coisa boba, né? Mas eu consigo desobstruir essa passagem e a comida chega. Então, tem Você várias fala jogar utilidades. no tubo, como é que é isso daí? Vai pegar lá e despejar no tubo, uma borrifação, como que é isso Não, daí? aí ele vai ter que jogar, tem que ver como é que funciona todo esse processo, né? Mas você joga na caldeira onde tem a água, tal, você mistura o nosso produto e ele vai junto. E ele vai junto com a comida, ele pode ir e vai desobstruindo. Outro projeto que a gente está agora muito grande são com mineradoras. As mineradoras têm um problema seríssimo com manganês, com ferro e com sulfato, que eles pegam a água do poço, né? E aquela água está bem carregada. Então, a gente consegue transformar isso em água tratada, até potável, né? Que é a ideia. E já estamos, inclusive, Francisco, negociando com o pessoal de fora, tá? Com o Chile, com o México e com a Força Aérea Americana também. Força Aérea Americana aí despertou uma curiosidade. O que eles vão fazer? Para limpar avião? Não, isso eles estão com um problema seríssimo de tratamento de água mesmo. Primeiro que os próprios soldados deles, né, os marines não, os soldados deles, eles às vezes vão para algumas missões e eles levavam um pouquinho de cloro para jogar numa água que estava lá para eles tomarem. Esse era um problema. E o problema que eu soube, inclusive ontem, tive uma reunião sobre isso, é que eles agora têm uma nova lei em nenhum ponto da Força Aérea eles vão poder ter água vindo de fora. Eles vão ter que ter poço artesiano e tirar água dali. Por quê? Por uma questão biológica, com medo de guerra biológica. Eles têm medo que, de repente, alguém, né, de outro Na país vá verdade lá, não é coloca. um medo, né? Na verdade é uma precaução coerente. Aqui no Brasil é Exato, que não se tem precaução por nada, que acha que Deus é brasileiro, que não existe inimigos no mundo, né? exatamente. Então, é o que você falou, a palavra certa é essa, precaução. Então, eles estão com medo de que alguém vá lá, envenene a água e mata todo mundo. Então, está proibido comprar água de fora ou trazer água, vai ter que puxar água de onde eles estão ali, e a água de poço, normalmente, não é, ela é salubre, é insalubre, né? Então, o que acontece, a ideia é tratar essa água, mostrar para eles que a gente pode transformar em água potável. No Brasil, eu não posso falar de potável, tem que falar de água tratada, mas lá eu posso. Inclusive, é até interessante, Francisco, que nós temos a certificação NSF, que é o laudo Lars, que é a maior certificação que existe no mundo para água. Aqui no Brasil ninguém entende o que é isso. Só as multinacionais que falam, ah, você tem Lars? Então beleza.
Mas o pessoal começa a pensar, mas se você não tem Anvisa? Fala, cara, não precisa de Anvisa. E lá fora, quando eu mostrei NSF, os caras, pô, vamos fazer o teste aqui. Então, a Força Aérea vai fazer o teste do nosso produto, já está lá nosso produto, já mandei as amostras. Então, em breve teremos novidade aí. Como que vocês conseguiram essa certificação internacional? A NSF, ela está no Brasil, né? Então, existe o Marcos, que é o diretor-presidente da NSF no Brasil, e aí a fábrica, foi uma das primeiras coisas que a fábrica foi obrigada a fazer, até para poder fazer o teste no Pinheiros, ela teve que ter essa certificação. Então, essa certificação para tratamento de água é a maior que existe. Certo. Bom, e você estava falando aí que você não é diretamente aí o proprietário dessa empresa aí, nem está na direção dela. Você é o quê? Uma revenda, um Eu representante? sou um distribuidor, eu sou um distribuidor, eu fui o primeiro distribuidor, né? Porque eu já trabalhava com a empresa, com outros produtos, na minha outra empresa de ar-condicionado. Então, quando ele lançou esse produto, eu fui o primeiro. A primeira piscina no Brasil que nós testamos foi na minha, né? Então, eu sou um distribuidor e eu tenho os meus co-distribuidores embaixo e estou buscando representantes agora no Brasil inteiro. Agora, nós vamos começar uma campanha muito forte. Eu vou participar da feira em setembro, de novo, a feira de hotel, que é um mercado muito bom para a gente. Então, quem tiver interesse e puder e quiser conversar comigo para ser um representante, dá para ganhar muito dinheiro no médio e longo prazo. Tá. Esse, essa empresa, você disse que fica aqui em Ribeirão Pires. Aqui que eu falo é que está mais próximo do que você, tá? Porque Ribeirão Sim. também não está tão pertinho aqui para mim, né? Tá, sei lá, uns 40 quilômetros daqui onde eu estou. Ela já atuava com produtos químicos, como você disse, aí era a parte de limpeza de ar-condicionado. Era só isso que ele fazia e teve essa ideia? Ou ele tinha algum outro tipo de produto aí, e daí ele juntou o útil ao agradável? Não, na verdade, esse cara, o Flávio, que é o dono da fábrica, ele tem mais de 5 patentes. Ele sempre foi um cara que desenvolveu. Ele tem, por exemplo, ele tem patente de ar-condicionado. Ele tá montando um ar-condicionado que não precisa ter duas partes, vai ter uma parte só. É que ele não tem tempo de fazer tudo, mas a hora que ele lançar isso aí vai revolucionar o mercado. Então é um Então, ele professor sempre, Pardal. ele é um professor Pardal. E é assim, é impressionante, porque ele é um administrador da empresa. Não é químico, não é engenheiro, não é nada, mas ele vai pensando, ele é um cara muito inteligente. Então, ele estuda, lê, vai atrás. Então, ele desenvolveu outras coisas, outras soluções e foi indo, né? E aí, por exemplo, a caixa de gordura. Caixa de gordura foi um distribuidor no Espírito Santo, que já era especialista em caixa de gordura. Ele virou e falou, gente, será que eu posso usar esse produto em caixa de gordura? A gente falou, testa, né? Não sabemos. Por quê? O princípio era muito parecido com piscina. Se a gente olhar bem, a piscina ela tem uma camada super fina, orgânica, com sujeira. A caixa de gordura tem uma camada muito maior. Então, guardadas as devidas proporções, o princípio é o mesmo. Tem que pegar a carga orgânica e dissolver. Então, o Flávio é muito inteligente, foi desenvolvendo isso, tanto que em breve, para o ano que vem, teremos um novo produto para o mercado agropecuário. É um produto que vai acabar com a erva daninha sem matar a planta. Hoje tem um produto no mercado que é muito forte, muito conhecido, mas que ele usa glifosato, que é tóxico. E aí o Flávio desenvolveu esse novo produto, tá correndo atrás, já tem até certificação, mapa e tudo mais. Então ele é um cara super inteligente e vai desenvolvendo. Ele pega uma solução e vai fazendo assim É legal aí quando nós encontramos pessoas assim, né, que saem da caixa e daí começam a inovar aí constantemente, né? Porque inovação é algo que sem isso o mundo não caminha. Não, é muito louco, né? Porque quando a gente fala, eu falo com os clientes, falo, gente, olha, eu consigo fazer isso, isso. Até no começo a gente teve que mudar um pouco o diálogo, né? Porque a gente explicava para os clientes, tinha tanta solução, o cara fala, isso aí tá parecendo garrafinha nordestina, né? Que você vai lá no Nordeste e aquele negócio, aquela garrafinha serve para tudo. Então a gente começou a eliminar, porque realmente o produto é fantástico. Eu uso, por exemplo, na minha frieira, quando eu tenho frieira aqui, eu passo o produto, ele resolve, né? Já tive problema de garganta, tomei o produto, resolve, ele mata o vírus, mata a bactéria. Então as pessoas não acreditam. Então, a gente começou a cortar, falou, não, vamos direto ao ponto. Serve para isso, serve para aquilo. E o pessoal está começando a gostar, né? Aquela coisa, testando não tem erro.
Caixa de gordura, 100% das caixas de gordura que a gente testou, funcionou. Estamos falando aqui sobre esse produto aí que, por tudo que você falou, realmente é fantástico. E água é um problema mundial, né? Que água é... No Brasil aqui existe um desperdício total de água. Então, hoje, por exemplo, eu passei ontem, não, foi ontem, não foi hoje, não. Passei numa rua aí que eu nem me lembro, acho que era em Moema, lá estava uma enxurrada lá na rua, lá porque estava um estouro de tubulação. Isso daí em qualquer país sério do mundo, na hora ia alguém lá ia resolver. Aqui, às vezes, fica o dia inteiro, mais de um dia lá jorrando água, né? E tanta água que nós temos aqui. Ou pensamos que temos, né? Esse que é o problema também, né? Brasileiro, por ver muita água aí, represas, rios e tudo mais, não dá o devido valor para ela. Tanto é o que eu estou falando é verdade que nós vemos aí Rio Tietê e Rio Pinheiros, que eram para ser rios totalmente limpos e são rios com água totalmente horrorosa. Nós temos aqui na Grande São Paulo também a represa Billings e a Guarapiranga, que também parte delas é água totalmente podre, né? Então, no planeta existe uma consciência e uma necessidade de economia de água e de tratamento de água, né? Até quando você estava falando de exército aí americano, eu estava me lembrando de algumas coisas aí que eu vi no passado, li a respeito e tal, e não era filme, era material sério, né? Tipo assim, um soldado americano, eles levam um dispositivo, que é mais ou menos desse tamanho, com água. Mas Sim. esse dispositivo tem um local aqui no bocal deles, que se não tiver água, se o soldado estiver no meio do deserto e tal, ele pode urinar ali dentro e a urina é filtrada e ele pode tomar a própria urina dele. É coisa que é incrível a gente falar isso, mas é justamente de acordo com o que eu acabei de falar, a questão de água ser uma coisa extremamente importante. Porque as pessoas vivem até sem comida, mas sem água não vivem. É isso mesmo. Pode, óbvio que a gente está falando de comida aí, não estou falando também no sentido de extremismos, né? Estou falando assim, por um longo período, dá para uma pessoa ficar sem comer, mas a água não tem como. Então, esse produto aí seu aí tende a se tornar aí uma realidade mundial, pelo que eu estou vendo, é isso? É exatamente isso. Só para você ter uma ideia, eu estava conversando com um grupo de investidores e eles já estão fazendo um planejamento de viajar para a África e depois descobri que em Abu Dhabi, o palácio do Sheik lá, não sei como é que funciona, não tem banheiro. Eles não têm saneamento básico. Por quê? Porque a cidade cresceu muito rápido e tinha que fazer o palácio rápido e falou: não vou esperar saneamento, não. Faz o palácio, depois eu dou um jeito. Depois dá um jeito, o que acontece? Todo dia para um caminhão lá, tira tudo que tem ali de troço que tem ali e leva para algum lugar. Ou seja, não existe um saneamento, um tratamento disso. Então, o investidor falou: Saldanha, dá para levar isso para a Arábia, para um monte de lugar. Então, o que nós acreditamos, eu tenho ouvido muito isso, Francisco, que nos próximos 30 anos a gente vai ter um problema seríssimo. Você tocou num ponto que é fundamental. As pessoas não têm consciência da importância da água. Então, o cara vê ali vazando, como você viu no chão, tá, ninguém faz nada, ninguém liga no 19 não sei das quantas, no 93 que é bombeiro, né? Ninguém liga porque a água tá ali, porque tá sobrando. A hora que começar a faltar água, e felizmente o Brasil é um dos países que mais tem água, nosso aquífero é gigantesco, é muito forte, então vai ser um dos países que vai sentir menos isso, mas já falaram que daqui a 30 anos a Terceira Guerra Mundial não vai ser de Rússia, não vai ser nada disso, vai ser por causa de água. Então a Na Guerra verdade é Mundial vai ser assim, por eu causa não, disso. não quero falar de política, porque aqui no, tanto no meu programa como na própria TV Humana, nós temos um princípio de não falar de política, Sim, mas eu vou ser obrigado agora a falar de uma forma não política, né? É tipo assim, as pessoas não dão a devida atenção para a Amazônia. é, As pessoas dão atenção para a Amazônia em coisas poéticas, né? Então, quando eu falo poética, o que que é? Ah, que é o pulmão do mundo, que é isso, que é aquilo, que é não sei o que lá, tal. Mas, na verdade, é o seguinte, a Amazônia é a grande reserva de água do planeta, né? Porque a quantidade de água que tem lá nos rios, que tem lá o Rio Amazonas, os
os O afluentes rio do mundo, é dele, verdade, é isso aí. o que está armazenado na floresta da própria água que cai ali, nas próprias chuvas que tem a todo momento e tal, é o que realmente atrai interesse aí internacional. Então, quando nós vemos esse interesse aí pela Amazônia, dos países aí, não é nem pela riqueza que está debaixo da terra, é pela água. Porque eles sabem que um dia aí os países deles talvez não tenham a água necessária para suprir, que já não tem hoje, né? Me lembro aí que uns poucos anos atrás aí, em Londres, o prefeito estava orientando a população a usar o banheiro e só dar descarga quando realmente a situação tivesse ruim ali no vaso sanitário, para economizar água. Então, isso é uma coisa aí que nós temos que despertar cada vez mais a consciência das pessoas aí com relação ao É uso água de correto da reuso, né, água e o Francisco? tratamento dela, A água né? de reuso vai ser uma realidade. Nós estamos desenvolvendo um projeto muito interessante sobre água de reuso, que é onde o cliente vai me dar a água, eu trato e jogo para ele, e não vai ter desconto na conta de água. Então, a gente está começando esse projeto, ainda está bem incipiente, mas essa é a ideia, né? Se você não tratar a água, se você não usar essa água de uma maneira disciplinada, você vai ter problema. Isso é fato. É só pegar a energia, né? Energia, 20 anos atrás, ninguém se preocupava com energia porque era barata. Aí começou a ficar cara, aí o pessoal começou a entender. Hoje a água está barato, né? Em alguns casos, que nem Rio de Janeiro, é muito caro, mas mesmo assim, comparado com os outros, é barato. Então o pessoal não se preocupa. Eu queria que subisse muito o preço da água para as pessoas acordarem. Ah, isso vai acontecer, cedo ou tarde. É. Bom, Saldanha, você tem aí na Oxtrad aí outros produtos e serviços ou está só baseado nesse tipo Não, tenho sim. de Em produto que marketing a nós gente falamos aprende, aqui? né, Francisco, que a gente tem que aumentar a esteira de produtos. Então, como o nosso foco, como o nosso propósito é trazer economia e sustentabilidade, a gente buscou alguma coisa que seja sinérgica. Então, hoje eu abri um novo leque na Oak Street, que é a Oak Street Economias, que eu quero trazer outras formas de economia para os clientes. E a primeira forma que a gente está trazendo é a recuperação tributária. Eu estudei isso por uns 6 meses e fui entender que não existe nenhuma empresa hoje no Brasil que consiga caminhar junto com as mudanças que acontecem nos impostos. Então, tem imposto que há 10 anos atrás era cobrado, que hoje não é cobrado mais. E as empresas falam, Saldanha, é legal, mas eu tenho um corpo jurídico aqui. Esquece, eles não vão conseguir acompanhar, porque são mais de 1.000 atualizações nos últimos 3 meses. Toda hora tem atualização, muda a alíquota, faz isso, não sei o quê. E o cara do corpo jurídico está preocupado com outras coisas. A mesma coisa o contador. Ah, mas eu tenho um contador, escritório que é forte, ele não vai fazer isso. A gente tem algumas experiências já com algumas empresas grandes. De cada 10 empresas, 9 que chegam para a gente têm a possibilidade de ter recuperação de imposto. Como é que funciona a recuperação de imposto? Você pagou um imposto maior nos últimos 5 anos, principalmente previdenciário, ou seja, fundo de garantia, férias, 13º, que você calculou errado, tá ali, enfim. Essa empresa desenvolveu um robô que ela consegue analisar os últimos 5 anos e te falar, em 5 dias úteis mais ou menos, quanto você vai ter de recuperação. Então a gente presta uma consultoria gratuita. Então chegou a empresa do Francisco e falou: olha, me dá aqui 3 resumos da folha. Eu faço uma estimativa e falo: Francisco, você vai recuperar R$ 100.000. E você recupera R$ 100.000 como crédito. Então, ao invés de você pagar a folha mês que vem, né, R$ 20.000, por exemplo, você bate o crédito, você deixa de pagar esses R$ 20.000. Ou seja, é dinheiro no caixa. É dinheiro que você vai poder usar para algum projeto. Então, é um negócio muito interessante, não tem custo inicial, só vai ter custo depois que você realmente falar, não, quero ter esse crédito, vou começar a fazer a partir do mês que vem. Depois que você tiver o crédito, que você tiver usado o crédito que você paga para a empresa. Ou seja, é um trabalho todo prévio e feito por uma empresa que tem mais de 20 anos. Então, eu estudei muito antes de fechar essa aliança. É uma empresa muito fã, não quero falar o nome dela aqui, porque eu quero que vocês falem comigo e eu levo para a empresa. Mas, assim, tem diversos casos de vários segmentos e posso garantir para você, se você tem lucro real, lucro presumido e mais de 20 funcionários, eu te dou cravo 100% de chance de ter imposto a crédito do imposto de recuperação, tá bom? Bom, Saldanha, nosso tempo aqui está terminando aqui, que
televisão, nós temos horário para Sim. as coisas, horário de começar e horário de terminar. Você quer deixar seus contatos aí para quem estiver interessado aí nos seus produtos e serviços? Quero sim. O meu telefone, que é Zap, e eu falo que é 24 horas, é 11 94150 4545. E o meu e-mail é muito fácil, é saldanha@oxtreet.eco, de ecologia.br. Estou à disposição de vocês. Vocês vão perceber que a minha resposta é muito rápida. Mandou o Zap, eu respondo. Tá certo. Bom, Saldanha, agradeço aí a sua explanação aqui na nossa conversa aqui sobre esse assunto muito interessante e de interesse mundial, né, que é a água, né, que ninguém vive sem ela, tá? E hoje ficamos por aqui no nosso programa Papo na Cidade e quem sabe aí num próximo aí nós voltamos a falar sobre isso ou outros assuntos aí de interesse público, tá bom? Muito Muito obrigado pela obrigado. sua presença aqui, a quem nos assiste, até o próximo. Muito obrigado a todos.